Paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Mais um vídeo. Eu sou Marlene Mello e eu quero compartilhar mais uma vez da grande riqueza que nós temos dentro da palavra de Deus. E antes, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, que você ative as notificações e dê o seu like, ok? Vamos abrir a palavra de Deus? Me encontro muito feliz, é sempre um prazer estar aqui gravando e compartilhando com você essa preciosidade. O que eu amo muito é a palavra de Deus e eu sei também que você que ama a palavra de Deus precisa a cada dia mais crescer no conhecimento. Então abra aí a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3. Eu vou lendo, o texto diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Paulo ele faz aqui, ele faz uma colocação muito interessante, porque ele põe os ouvintes, a igreja de Colossos, dentro de uma condição: se já ressuscitastes, então buscai. Ou seja, se já morreu a velha criatura e a nova criatura está vivendo uma novidade de vida, então qual é a proposta de Paulo? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora eu quero fazer uma observação aqui. Quando Paulo ele fala buscai as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima, Paulo está se referindo a um viver contínuo. Ou seja, a sua vida agora pertence a Deus. A sua vida agora é completamente contrária à vida anterior. Os textos que vão seguir aqui, ele vai explicar isso. Ele vai explicar o porquê que ele está falando que aquela pessoa ressuscitada em Cristo, ou seja, com a velha criatura morta, ela precisa agora viver num plano espiritual e não mais no plano natural. Por isso que ele vai dizer, e não nas coisas que são da terra. Ah, então eu não posso mais tomar um sorvete, não posso mais ir para um shopping. Não é esse plano de entendimento, não é esse nível, de entendimento que nós devemos entrar. O que Paulo está propondo aqui é viver uma novidade de vida. Vamos continuar? Aí ele vai dizer por que ele põe essa colocação. Porque já estás morto. Está vendo como Paulo está dizendo? Porque já estás morto. Ou seja, eu que digo servir a Cristo, eu tenho que pensar nas coisas de cima e não nas da terra. Porque eu já estou morta. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então ele está pegando aquele que se diz e se coloca como servo, seguidor, discípulo de Cristo, ele pega de um plano natural e começa a colocar agora num plano espiritual. E ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Paulo, ele que vivia aqui na terra, mas na verdade parecia que ele já estava no céu. E quando ele vem aqui dizer que quando Cristo se manifestar, ele vai dizer que nós nos manifestaremos com ele em glória. Aí você lembra daquele texto que Paulo fala, de nos assentarmos nos lugares celestiais. Então, qual é a proposta e a visão do apóstolo Paulo? É de que aquele que recebe Jesus como Senhor, como Salvador, já comece aqui mesmo
nessa vida a viver o quê? Um plano espiritual, como se vivesse já uma vida completamente glorificada em Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar que nós fomos chamados da vida natural e já nos assentamos aos lugares celestiais. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Paulo está nos convidando a nós começarmos a mortificar, ou seja, começar agora a rejeitar a proposta da carne. Qual é a proposta da nossa carne? Ele vai dizer a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Você sabia que comer além do que você precisa, isso é pecado? É o pecado da gula. Uma certa feita, eu fui pregar numa determinada cidade e no meio da mensagem que eu estava pregando, e era também uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo, eu comecei a falar acerca, de várias situações que levam o homem a pecar. E no meio da mensagem eu comecei a falar a respeito da gula, do apetite desordenado. Não era esse texto. E depois que acabou o culto, no momento da refeição, que teve uma confraternização, o pastor dessa igreja, ele me confessou que ele comeu tanto, muito, de forma exagerada, e logo depois ele subiu para o altar, o local do ministério, para dirigir o culto. E ele simplesmente, ele teve um princípio de infarto. Isso é real. Ele testemunhou. Ele falou que comeu tanto, e logo depois foi dirigir o culto. Aquilo fez com que ele quase fosse a óbito. Então, observe que as palavras do apóstolo Paulo é algo muito focado no nosso dia a dia. Ele vai dizer o apetite desordenado, a vil concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado, seja pelo que for, é aquele vício, é aquela coisa inconstante, de forma sem freio, sem controle, sem equilíbrio, que te leva muitas vezes a roubar a tua vida espiritual, a tua santidade. E a avareza é aquela pessoa, fechada, que não ajuda, que não compartilha, que não divide, E ele começa a falar aqui, e que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Então Paulo está dizendo, olha, você antes de receber Jesus Cristo, você vivia todas essas práticas. E agora que você está em Cristo, você precisa mortificar todos esses desejos. No versículo 8 ele vai explicar, mas agora despojai-vos, ou seja, se desfaça disso, também de tudo. Ele vai dizer da ira, da cólera. Cólera é raiva. É quando a pessoa começa a se raivecer e começa a dar vazão à sua própria carne e sem perceber começa a pecar, tira o foco das coisas espirituais, do alto e começa a focar as coisas terrenas. Da malícia. Malícia é engano, é aquela pessoa que gosta de usar, outrora na vida prática, do mundo do pecado, antes de se converter, já tinha aquela prática do engano, da malícia, e aí se não mortificar a carne, ela volta para a prática do engano. Da maledicência, que é aquele vício que a pessoa tem de falar mal de tudo. Das palavras torpes da vossa boca. Então o apóstolo Paulo está dizendo, despojais. Versículo 9, não mintais uns para os outros. Qual é o nível de mentira que você, talvez eu, nós estamos usando, achando que não tem nada a ver? O apóstolo Paulo está dizendo, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem
com os seus feitos. Ou seja, tudo que o velho homem fazia não é para eu fazer mais. E aí ele diz assim: e vos vestistes do novo. Se você se vestiu agora de uma nova criatura, de um novo relacionamento com Deus, de uma nova prática de vida, não mais focada no plano terreno, mas focado no alto, nas coisas espirituais, então você precisa o quê? Sempre renovar o teu conhecimento. E ele diz assim: não mintais. Por quê? Porque você já se despiu do velho homem com os seus feitos. Aquilo que o velho homem carregava, aquela sacola de lixo, você jogou fora esse lixo. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É por isso que eu tenho prazer de gravar esses vídeos. E esses vídeos, você que tem me acompanhado desde o primeiro vídeo, você pode observar que eu procuro sempre estar trazendo o quê? O conhecimento, a interpretação, a revelação. Por quê? Porque como o apóstolo Pedro mesmo vai falar, no capítulo 3 de uma de suas cartas, que agora me falhou a memória, ele vai dizer que você precisa crescer. Na graça, sim, mas também no conhecimento. Porque quando você cresce só na graça, no favor de Deus, na bênção, na alegria, no favor de Deus, isso é muito bom. Mas crescer no conhecimento vai depender de mim. A graça é um favor que Deus ele vem até a nós e nos oferece. Mas o conhecimento, você tem que fazer a tua parte. O conhecimento você tem que buscar, você tem que cavar, você tem que conhecer não somente os livros, né? Os salmos. Tem pessoas crentes que só gostam dos livros de salmos, os salmos. Tem pessoas que só gostam dos evangelhos. Amados, a Bíblia, ela está interligada. Não adianta eu gostar só do Novo Testamento e não gostar do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, ela é o quê? O cumprimento do Antigo Testamento. E não adianta eu gostar só da parte histórica do Antigo Testamento e não conhecer o Novo Testamento, se o Antigo falou do Novo e o Novo está o quê? Se cumprindo acerca do que foi falado no Antigo Testamento. Então, qual é a minha proposta nesse vídeo de hoje? Cresçamos em conhecimento. Vamos nos amadurecer, vamos nos interessar. Ah, Marlene, mas eu não entendo os textos bíblicos. Hoje nós temos muitas ferramentas, nós temos vídeos como esse, nós temos dicionários bíblicos excelentes, nós temos mensagens, bons pregadores. Eu sou uma pessoa muito crítica em relação a mensagens, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós acabamos nos tornando pessoas críticas. É claro que é uma crítica boa. Por quê? Porque a gente começa a observar se realmente aquilo que está sendo passado para nós tem base bíblica. Então, qual é a minha proposta nesse vídeo? Cresça no conhecimento da palavra, cresça. Porque quando o apóstolo Pedro fala crescer no conhecimento de Cristo, nada menos do que Pedro está falando é de crescer na palavra, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo, e o verbo é uma ação, é um movimento, é sempre o que? Em movimento, em constância. A palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela vai penetrando, e essa é a proposta. E por isso que Paulo está dizendo, olha, se você já ressuscitou com Cristo, se você já morreu, a velha criatura que outrora você era, então a condição que você tem que ter, chega de viver a velha criatura. Agora você precisa viver uma vida nova, deixar a mentira de lado, é deixar a raiva de lado, a ira que leva ao pecado, é deixar as palavras torpes, o engano, aquelas fofocas, aquelas coisas que muitas vezes as pessoas falam que não tem nada a ver. Amados, nós fomos chamados para sermos diferentes. A palavra de Deus mesmo vai nos dizer que nós devemos andar como ele andou, viver
como Cristo viveu e como foi a vida de Cristo, uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida de fidelidade. Então vamos viver essa vida pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque nós somos novas criaturas. Vamos testemunhar acerca de Jesus Cristo? Amém? Essa é a minha proposta, essa é a proposta do apóstolo Paulo e essa é a proposta do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, glórias a Jesus. Me encontro feliz e te peço que se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu joinha. Sabe por que eu me perco? Sabe por que eu te peço sempre? Para que você não venha me perder no meio de tantos vídeos. Quando você ativa o joinha e quando você se inscreve e ativa as notificações, logo assim que eu lanço um vídeo, você recebe no teu celular. E você me acha rapidamente nesse mundo tão grande chamado o YouTube. Então, que você possa ser abençoado e nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.